Boa noite. No meio da floresta amazônica existe uma serra. Misteriosa, desconhecida, ela guarda as pedras mais antigas do Brasil. Um lugar distante de tudo e de todos. Nossos repórteres acompanham a primeira expedição científica à Serra do Aracá. Aventura de descobridores em pleno século XXI. O reino dos beija-flores coloridos, espécies nunca vistas no Brasil. Plantas mutantes, árvores desconhecidas da ciência. É o que vamos ver no programa desta noite. Uma coprodução do Globo Repórter e da EPTV, afiliada da Rede Globo. Nos acompanhe nessa aventura pelas terras inexploradas da floresta amazônica. Horas de viagem a partir de Barcelos, o segundo maior município do Brasil. Navegando pelas águas mansas dos rios Negro, Temene e Aracá. Depois de cortarem a floresta amazônica por um dia e uma noite e ultrapassarem a linha do Equador, dois barcos se encontram. Latitude norte, 0 grau, 1 minuto, 47 segundos. Longitude oeste, 63 graus, 13 minutos, 18 segundos. Neste ponto, começa a Operação Aracá. Uma expedição científica organizada pelo IBAMA, com o apoio do Centro de Monitoramento de Satélites da Embrapa e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O objetivo, explorar uma das áreas mais antigas do Brasil e ainda desconhecido, a Serra do Aracá. Vinte e 25 cientistas, ecólogos, botânicos, ornitólogos, todos com um único espírito. Descobrir novas coisas, novos animais, coisas que nós ainda não vimos e a ciência ainda não conhece. Significa um desafio para todo pesquisador. Partindo do princípio que para conservar é preciso conhecer, então esse trabalho é fundamental. O Brasil oferece, tendo em vista a sua imensidão, oportunidades no dia de hoje de você programar expedições para o desconhecido. Equipamentos e suprimentos começam a ser embalados para o transporte. Enquanto isso, os pesquisadores se reúnem. Fotos de satélite recentes e ampliadas da área são mapas perfeitos da serra. Os melhores pontos para a pesquisa são definidos com base nos olhos de satélite. Tem mais umidade, tem mais mato que sobe nas encostas. Para alcançar a serra, o apoio chega do alto. Nas fotos de satélite, os rios parecem veias da natureza. O Rio Negro, uma artéria. O Aracá e o Temene, duas pequenas veias. Depois, os vasos. Igarapés, onde os barcos não conseguem navegar. Por isso, para alcançar a Serra do Aracá, só mesmo de helicóptero. E ainda existe uma incerteza. O tempo tem que ajudar. Se prepare para viver com a gente essa aventura, rumo ao desconhecido. Os barcos vão subir o rio até o ponto mais próximo da serra. De helicóptero, seguimos na frente. A Amazônia tem muitas faces.
Há 4 meses, quando fizemos uma rápida exploração nessa área, o rio Aracá estava no ponto máximo da vazante. Revelava uma variedade de tons e cores nas praias e bancos de areia. Era possível até ver os cardumes do alto. Agora, estamos no pico da cheia. E o rio Aracá invade a mata, formando igapós. Com 10 minutos de voo, avistamos nosso terceiro barco de apoio, carregado com 16 mil litros de combustível para os helicópteros. Só mesmo com o rio cheio assim para se chegar de barcos aqui. E a chuva ainda não parou. Um bom sinal para a expedição. Se o rio secar de repente, os barcos podem ficar encalhados aqui até a próxima cheia. Deixamos o Aracá rumo norte. Sobrevoamos agora a planície com características de savana. 100 mil quilômetros quadrados, um lugar onde existem até dunas que lembram deserto. Mas estamos na Amazônia e chuva aqui não falta. Nesta área tão plana, a água sem ter para onde correr cria cenários diferentes. Inúmeras lagoas rasas se espalham pela planície. São jardins naturais. Os helicópteros começam a subir para alcançar a altitude da serra. Voamos entre nuvens que também começam a subir. Quando ultrapassamos a camada, avistamos o maciço rochoso da serra e, de longe, a menor das 2 cachoeiras que descobrimos em abril. Alcançamos o topo da serra junto com as nuvens. A maior das cachoeiras já estava encoberta. A julgar pelo volume d'água, tem chovido muito por aqui. Os helicópteros se separam. Um grupo de cientistas segue para o norte. Descemos com pesquisadores da Embrapa para uma exploração do rio formador da Grande Cachoeira. Nossa missão, constatar se é ou não a maior do Brasil. Montamos acampamento na parte sul da serra. Enquanto isso, os helicópteros voltam ao encontro dos barcos. É preciso transportar todo o equipamento de pesquisa e escalada. Apesar da cheia, o ponto máximo que os barcos conseguiram alcançar está a 70 quilômetros do topo da serra. Não é à toa que essa área permanece desconhecida. Está distante de tudo e de todos. Esse fato faz cada integrante da expedição se sentir privilegiado. Sem perder tempo, começamos a exploração. Hora de pôr o pé no mato, pela vegetação de campo de altitude, típica de Tepuz. Um tipo de relevo que no Brasil só ocorre aqui no extremo norte. A Serra do Aracá é um berço de nascentes. A água já brota com a cor de chá. Escorre em riachos, ribeirões e forma rios. Esse é batizado de Pai Nosso, afinal, está nas alturas. Não
demora e encontramos uma cachoeira. O rio se derrama num anfiteatro formado por rochas. Um lugar totalmente virgem. Seguimos caminhando pelas margens. O espírito de descoberta contagia todos. Quando se caminha num lugar como esse, totalmente desconhecido, onde ninguém pôs o pé antes, a cada passo que se dá, a gente vive uma sensação estranha. De longe, quando avistamos formações rochosas como essa, a impressão que a gente tem é de que estamos prestes a descobrir ruínas de uma civilização perdida. Você tem essa sensação também? Eu também tenho, né? E acho que o mais importante foi o escritor inglês Conan Doyle. Quando andou em lugares parecidos como esse, lá na Venezuela, nos Tepuis, encontrou inspiração para escrever sobre o mundo perdido, o Vale dos Dinossauros, né? Que inspirou tantos filmes, né? Até hoje as pessoas imaginam que existe um vale onde os dinossauros ainda estão lá. E essa formação, essas estranhas formas que as rochas têm aqui, tem uma explicação para isso? A explicação é que são rochas muito antigas. São arenitos entremeados de rochas vulcânicas e são rochas que já têm 1,5 bilhão de anos de idade. Por toda parte, essas formações chamam a atenção. A ação da chuva e do vento dão formas às rochas que levam a imaginação de qualquer um para longe no tempo. E as rochas aqui abrigam várias formas de vida. Algumas, tão delicadas, lembram arranjos florais. Fica até difícil saber para onde olhar primeiro. E os olhos dos pesquisadores às vezes enxergam coisas que parecem impossíveis. Nessa outra cachoeira, onde o rio se afunila, a parede de um maciço rochoso no meio do leito é um jardim natural. E desperta a curiosidade científica. Como chegar lá? Entram em cena especialistas em escaladas. Equipamentos são preparados, cordas estiradas. Em minutos, está pronta uma tirolesa. Bom, a altura aqui está entre 30 e 40 metros. É hora de ter fé no equipamento, porque se o pesquisador vai lá atrás da planta, a gente tem que ir atrás do pesquisador também, né? Desde que você confie no equipamento, a sensação de fazer a travessia aqui é boa. Vale o esforço de toda essa travessia para se capturar uma espécie só de planta? O esforço sempre vale. Essa espécie aqui a gente só observou nesse tipo de situação, por isso a gente veio até aqui para fazer essa coleta. É uma espécie um pouco diferente da que ocorre na Chapada, no plano da Chapada. Então é sempre uma nova espécie, a gente está coletando, vai identificar para pelo menos marcar a ocorrência dela aqui na Serra do Aracá e nessa situação ecológica. Uma pequena, mas bonita descoberta. Ainda estamos distantes da grande cachoeira que queremos medir. Voltamos para o acampamento. O jantar é improvisado ao pé do fogo. Todos imaginam o dia seguinte. Com uma única certeza, a de que esta noite ninguém precisa sonhar. Estamos vivendo um sonho. Perigo e emoção. Como os cientistas conseguem provar que a cachoeira gigante do Aracá é a maior de todo o Brasil? Daqui a pouco. O sol nasce forte. Céu claro. O dia promete desafios. O helicóptero decola com uma equipe para preparar um ponto de pouso próximo à grande cachoeira. É
preciso descer de rapel. A área é limpa e o equipamento de escalada começa a ser transportado. Todo esse trabalho se justifica. Queremos medir a cachoeira que descobrimos em abril, para saber se é ou não a maior do país. Bom, nós estamos agora a 500 metros da cachoeira. E é pegar o caminho das pedras para a gente chegar lá. E dessa vez estamos equipados. Vamos ver se esses dois aqui vão conseguir descer essa cachoeira. E comprovar, ou não, né? Se é a maior do Brasil. A correnteza aqui puxa, viu? Sem essa corda aqui, ia ser bem perigoso. Nossa sorte é que o rio baixou um pouco de ontem para hoje. E a travessia até que ficou relativamente fácil. Bom, agora achei uma coisa aqui estranha, pelo menos na forma. Mas parece até um arco, né? Com uma mão segurando bem no meio dele. Depois de ver tanta pedra, qualquer coisa que não seja pedra aqui chama atenção. Bom, agora a gente tem que ir com cuidado. Pedra que está muito lisa. E atravessar essa pequena gruta aqui. Vamos ver se dá certo. A gente mal entra aqui. Olha, é uma gruta pequena e a coisa vai ficando cada vez mais estreita aqui. Vamos ver como é que a gente vai conseguir passar por esse buraquinho. Tirar o cinturão, passar ele primeiro. Cara, entalei aqui agora. É muito estreito aqui também, viu? Tem uma raiz aqui prendendo o pé. Tem que sair de gatinho. Dá aflição passar num buraco estreito assim. Para chegar na boca da cachoeira, a gente podia nadar, né? Atravessar esse pequeno lago. Mas com equipamento não tem jeito. Então tem que fazer esse desvio mesmo. Chegar lá com segurança. O desvio eliminou o problema desse lago. Por aqui já é bem mais fácil alcançar a boca da cachoeira. Bom, para a gente ter uma ideia da altura dessa cachoeira, eu trouxe um telêmetro que mede através de raio laser e infravermelho a distância. Vou chegar devagarzinho, procurar uma pedra de referência. Meu Deus. E vamos ver que medida que a gente obtém. Primeira medida que eu consegui aqui, 376 metros. Mas não é bem na base da cachoeira, porque não dá para medir bem embaixo. Por causa de todo esse spray que a cachoeira causa. Só descendo mesmo para a gente confirmar a medida disso. E é uma descida e tanto, hein? Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Rodrigo Raineri e Guilherme Silva são experientes. Deitados na beira da cachoeira, planejam a descida em rapel. Não é uma tarefa fácil. Eles carregam 500 metros de cordas. Vão descer e terão que subir. Quanto tempo vocês acham que vocês vão demorar para descer? 1h30, 2 horas de descida e 3 horas a 4 horas de subida se tudo correr bem. Não há como o helicóptero pousar no pé da cachoeira. O vento no vale poderia jogar a aeronave contra o paredão. Se o resgate for necessário, os dois vão ter que caminhar quilômetros rio abaixo.
marcando aquele ponto lá, depois da curva, saindo da ferradura, como um ponto provável onde nós não tem condição de pouso, mas vamos lançar uma corda para resgatá-los, caso seja necessário. Rodrigo é o primeiro a descer. Face a uma coleção de bromélias. Em minutos, quase desaparece no paredão rochoso. O segundo alpinista desce. Do alto fica difícil localizá-los. A pressão da queda d'água espalha nuvens de gotas que tornam difícil a respiração. Os dois têm que fazer paradas para fixar outras cordas. Pelo rádio, tentamos contato. Rodrigo, você está me ouvindo, Rodrigo? Você conseguiu chegar? não responde nada. Só 2h30 depois, põem os pés no chão. Procuram logo um lugar ao sol. Caminham entre pedras escorregadias. A vegetação de longe lembra um gramado, a todo instante irrigado. Finalmente conseguimos contato pelo rádio. Na escuta, Rodrigo, copiando perfeito, perfeito. E como é que é a visão da cachoeira que você tem daí de baixo? Acho que é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida, cara. Muito lindo. Muitos arco-íris para todo lado, dançando. Esses paredões cheios de vegetação diferente, vai subindo, vai mudando o tipo de vegetação. O lugar é maravilhoso. Que medida você obteve? Ciro, a gente fez uma marca na corda e por essa marca a cachoeira tem 353 metros, tá? Isso é o comprimento mínimo da cachoeira, só que a gente também sabe que a corda pode alongar até 3%. Isso significaria que ela chegaria a ter 364 ou 365 metros no máximo. A medida mínima de 353 metros, o equivalente a um prédio de 126 andares, já é suficiente. São 13 metros a mais que a medida da Cachoeira da Fumaça, na Bahia. Até então, a maior do Brasil. Mas o tamanho dessa cachoeira não é nada se comparada à beleza, ao cenário em constante mudança criado pela natureza. Para nós, não importa se esta é ou não a maior cachoeira do Brasil. Ela vai continuar sendo única. Um lugar onde a vida despenca na forma de água, sem se preocupar com a altura e nem com as pedras no caminho. Cachoeira medida, os alpinistas começam a subir. Do alto, observamos um andorinhão de coleira. Pássaro da família dos apodiformes, o que significa sem pés. O andorinhão não pousa, se agarra. E descobrimos que também se esconde. De repente, milhares deles parecem brotar da água. Saem do paredão e atravessam o véu da cachoeira, um escudo que protege os ninhos do ataque de predadores. Começa um espetáculo da natureza. Milhares de andorinhões sobem rapidamente fazendo evoluções. Em minutos, o céu parece ficar pequeno para tantos pássaros. O voo revela, além da beleza, um sincronismo perfeito. Na hora de voltar para a cachoeira, se atiram como balas. Sair e voltar nessa cachoeira é fácil apenas para os pássaros. Já para os homens, só 5 horas depois de muito esforço, Guilherme e Rodrigo alcançam o topo. Valeu a descida. Valeu, com certeza.
visual aqui é maravilhoso, um lugar que pouca gente tem condição de vir. Encontramos vários ninhos de andorinhões, encontramos sapinhos, girinos. O lugar é fascinante, maravilhoso. Missão cumprida. Agora, o maior estado do Brasil tem também a maior cachoeira do país. O reino dos beija-flores coloridos. Espécies nunca vistas no nosso país voam pela Serra Intocada. Veja a seguir. Decolamos bem cedo para o segundo acampamento, onde pesquisadores do IBAMA e do Instituto de Pesquisas da Amazônia estão à procura de espécies endêmicas, ou seja, espécies que só ocorrem nessa região. Sobrevoando a escarpa norte da serra, outros cenários chamam a atenção. Rios formam cânions e escorrem nas escarpas. Aqui, nascem afluentes que alimentam o segundo maior rio do Brasil, o Negro. Pousamos no acampamento escolhido com base nas informações das fotos de satélite. Os ornitólogos e botânicos escolheram esta área mais ao norte da Serra do Aracá, porque aqui, além dessa vegetação de campos de altitude que lembra um pouco o cerrado, ocorre também a mata de encosta, uma típica floresta úmida. Aqui, eles esperam encontrar uma maior diversidade de espécies, tanto de plantas como de pássaros. A área parece um jardim, não só de flores, mas também de beija-flores. Eles estão por toda parte. Não param de se alimentar. Nem tudo que cai na rede é peixe. Esse pesquisador do IBAMA sabe bem disso. Arma redes para capturar pássaros. São tão finas que na mata ficam invisíveis. E logo um primeiro beija-flor é pego. Aqui, de cada 5 pássaros capturados, 4 são beija-flores. Cada pássaro é medido, pesado e recebe uma anilha. Na mão é possível ver de perto a iridescência das cores. Essa espécie tem detalhes em violeta. Logo no primeiro dia de pesquisa, a lista de pássaros do Brasil ganha novas espécies. Das 4 espécies que nós capturamos até agora, todas ocorrem, elas têm registro para a Venezuela ou Roraima. 2 deles é o primeiro registro para o Amazonas e 2 o primeiro para o Brasil. Quer dizer que antes o Brasil não sabia que tinha essas 2 espécies? São mais 2 espécies para a nossa lista de aves. Toda essa vegetação nasce num solo de areia. Areia que serve também de ninho para uma espécie de pássaro de hábitos noturnos. De longe, fica difícil perceber, mas uma fêmea de bacurau está aí, abusando do mimetismo, uma camuflagem perfeita. Quando nos aproximamos, a fêmea se afasta e pousa rapidamente em outra parte, na tentativa de dissimular. Tudo para proteger o filhote, que também já aprendeu a não se mexer frente ao perigo. Na vegetação de campos de altitude, chama a atenção a quantidade de flores vermelhas em várias espécies de plantas. Flores vermelhas? Não são flores, são folhas, que aqui, ao contrário do que ocorre com quase todas as plantas, nascem vermelhas. Olha só esse outro exemplo aqui no solo. Só depois de crescer, essa plantinha vai também ficar verde. Isso pode parecer um capricho da natureza,
mas na verdade é um indicativo de que toda essa área é um laboratório vivo para o estudo de um problema muito atual, a diminuição da camada de ozônio. Na região do Equador, como na Antártida, existe pouco ozônio e o ambiente é muito rico em raios ultravioletas. Esses raios ultravioletas causam mutações. Isso faz com que haja plantas muito diferentes aqui, uma biodiversidade muito grande. Mas, por outro lado, causam câncer de pele e também destroem as jovens folhas. Então, esse vermelho é que nem um pigmento, é uma proteção, é um filtro contra os efeitos nocivos do ultravioleta. Quer dizer, isso é um indicativo de que aqui você tem uma incidência maior de raio ultravioleta. É certeza absoluta e já uma adaptação das espécies, quando jovens, para se proteger desse teor de ultravioleta. A gente poderia classificar isso de bioindicadores. Bioindicadores da agressividade, vamos dizer, da radiação solar nessa região e que está ocorrendo hoje em outras regiões do planeta. As flores de verdade são também objeto de estudo. E aqui, toma-se cuidado. Por que você está batendo na planta? Só para garantir que não tem nenhuma cobra aí que eu vou subir nela aqui. Né? Acontece de ter cobra em bromélia? Já, não necessariamente em bromélia, mas nas forquilhas assim, eu já fui picado uma vez por uma jararaca nessas circunstâncias. Todo cuidado é pouco, né? Exatamente. Mas ninguém mede esforços para alcançar as raridades. Essa outra flor é mais um exemplo das trocas que ocorrem na natureza. Oferece algo raro para os insetos. É uma clúsia, tá? É um dos poucos gêneros de plantas que oferecem uma recompensa diferente para um visitante das suas flores. Quase toda flor oferece néctar, né? Néctar, geralmente. E essa oferece o quê? E essa aqui oferece resina. O que vocês estão vendo aqui no meio, parece um ovo frito. Lá no meio, aquilo ali é uma glândula de resina. É principalmente visitada por abelhas, tá? A abelha precisa da resina para quê? Elas utilizam isso como um isolante nos ninhos, que é muito eficiente como um isolante contra a água de chuva, muita umidade aqui na região. Entre as inúmeras espécies de plantas, uma chama a atenção. Os pesquisadores da Embrapa descobriram esse pinheiro, da família das coníferas. Plantas comuns em países de clima frio. Essa é uma espécie que ainda não foi descrita pela ciência. A Serra do Aracá coleciona raridades. Algumas são capturadas à unha, com botes certeiros. Essa rã aqui é uma rã de altitude que ocorre unicamente nessa região do Brasil. Provavelmente é uma espécie, eu desconheço, é uma espécie que ocorre somente nesse tipo de ambiente e que, no caso, no Brasil, é o único lugar que ocorre é a Serra do Aracá. A cada dia, uma surpresa. Plantas, pássaros, anfíbios, são apenas pequenos exemplos de uma terra que começa a ser descoberta. Lugar que conseguiu esconder cachoeiras gigantescas por mais de 500 anos, com certeza tem ainda muitos outros segredos que a ciência vai levar um bom tempo para descobrir. A viagem sobre a montanha de 1.800 metros e o voo das araras vermelhas sobre a Floresta Virgem. Daqui a pouco. A Serra do Aracá é como uma grande mesa colocada sobre a planície. Um tipo de relevo chamado tepui. E a imensidão dela impressiona. Sobrevoamos uma montanha quase no centro da serra. Estamos a 1.800 metros.